lá, pessoal, vamos entrar em nome de Jesus. São 21 horas, a gente vai começar agora a nossa live, dando continuidade à nossa conferência ID Sem Fronteiras. Vou aguardar vocês estarem chegando, deixa eu olhar aqui os comentários. Vamos entrando, vamos chegando. Vamos lá, vamos começar, vamos falar na nossa conferência ID Sem Fronteiras. O tema dessa palestra, dessa ministração é lançando às redes as 5 atitudes de um pescador de crianças. E aí eu tô começando aí com essa música, Pescar Eu Vou. Vou pescar, eu vou, pescar, eu vou, vou pescar, eu vou, pescar, eu vou, pescar crianças para o Senhor. Vou, quero ajudar, evangelizar, por todos os lugares eu vou, por a tua palavra, Senhor. Lançarei as redes e ao invés de peixes, pescarei crianças para ti. Agora, pescar eu vou, vou pescar eu vou, pescar eu vou, vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Pescar eu vou, vou pescar eu vou, pescar eu vou, vou pescar eu vou. Pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Amém, glória a Deus. Nós vamos agora então aqui, vou dar um pause para a gente começar a falar sobre esse tema tão incrível, como todos os temas que têm sido ministrados aqui. Eu sou a Vanessa Magalhães, eu sou evangelista de crianças, também discipuladora, eu sou a tia lá da salinha, que dá aula para as crianças. Eu sou membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei de que lugar do Brasil você está ouvindo, participando dessa conferência, mas eu quero dizer desde já que é uma alegria poder compartilhar com você nesses dias de temáticas tão incríveis, que é essa temática da missão. Porque a missão é isso, ela é sem fronteiras, né? Ela atravessa, ela rompe todas as fronteiras culturais, as fronteiras linguísticas, a fé, alguns costumes, e fazer missões é algo que vem totalmente do coração de Deus. É por isso que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa minha palestra é lançando as redes, as 5 atitudes de um pescador de crianças. E eu quero falar com vocês sobre isso, né? Foi uma palavra que Deus ministrou no meu coração recentemente, sobre a pesca, sobre as atitudes que um pescador de crianças precisa ter. E quando eu estive na minha última viagem, uma viagem que eu fiz a Florianópolis, em missão, eu vi esse barco aqui. E eu comprei esse barco porque justamente me veio à mente esse tema. O tema da pesca maravilhosa. Eu tinha ido ali executar um trabalho justamente por isso. E eu estava ali com o tema da pesca maravilhosa. Eu vi esse barquinho e falei, é essa lembrança que eu quero trazer de Florianópolis, lá de Floripa. Porque eu estive aqui para lançar as redes e eu quero levar isso aqui para casa como lembrança desse momento missionário que aconteceu na minha vida, amém? Então vou deixar aqui o meu barquinho, porque nós vamos falar sobre lançar as redes. Gente, eu vou fazer só uma coisa, eu vou desativar aqui as minhas notificações,
desativar aqui as notificações para não ficar entrando enquanto a gente está aí. Seja bem-vinda, tá? Pode chegar, gente. Vamos compartilhar, vamos falar. Olá, Sônia, Terezinha, Andréia, minha amiga Andréia, que participou aí de muitas das que realizou aqui na nossa comunidade. A gente começou aqui no Irajá, no Rio de Janeiro. E a Andréia é uma companheira missionária, uma irmã. Eu digo para ela que ela é mais do que uma irmã de Cristo, ela é uma irmã de sangue, né? Pelo sangue de Jesus. Andréia, muito bom ter você aqui conosco, amém? Bem, e eu quero convidar você a estar lendo nessa noite comigo o Evangelho de João, no capítulo 21, porque aqui, desse episódio de Jesus e seus discípulos, nós vamos extrair as 5 atitudes de um pescador de crianças. Tá preparado? Tá preparado para se perceber enquanto um pescador de vidas? Será que essas atitudes estão condizentes com a sua atitude hoje? O que será que nós podemos melhorar? O que será que nós podemos fazer para estarmos alinhados ao que a palavra de Deus chama de pescador de homens? Então, vamos ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 1. André, eu também te amo. Pastora Cláudia chegando aí pra gente também. Vamos lá. Está escrito assim, em João 21, 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando as redes cheias de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes e agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos para o 21. E vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Bem, gente, é com base nesse texto que eu quero conversar com vocês sobre lançar as redes e as 5 atitudes de um pescador de crianças. Esse texto é um texto muito lindo, é um texto que fala sobre a 2ª pesca maravilhosa. Jesus ali já na sua 3ª aparição, após a sua ressurreição, para os seus discípulos, dentro daquele período que ele ficou ali transitando após a sua ressurreição. Boa noite, Cristina, minha linda. Deus abençoe. E ali, Jesus ali mais uma vez aparecendo para os seus discípulos uma determinada situação. E a primeira atitude que eu percebo nesse texto
que a atitude de um pescador de crianças é: ele não anda desgarrado, mas segue junto com o seu rebanho. Vejamos, meus irmãos, que quando o texto se inicia, diz que eles estavam, no versículo 2, juntos. Eles estavam juntos. E lá no versículo 3 ele diz: também nós vamos contigo. Quando Pedro decide ir pescar, os seus amigos, também discípulos, disseram: nós vamos contigo. Então, hoje eu quero dizer para você, a primeira atitude que eu quero destacar de um líder de crianças, de um pescador de crianças que se assemelha ao Senhor Jesus Cristo, ele não anda desgarrado, mas ele segue junto com o rebanho. Ele segue junto com os seus companheiros. Sabe, ultimamente, meus irmãos, nós temos tido uma onda de desigrejados. E eu compreendo que muitas dessas pessoas que andam por aí, né, ainda procurando uma família espiritual, uma denominação, ou seja, uma igreja onde possam estar congregando, elas têm as suas razões, mas eu quero dizer que é muito importante você estar circulado, munido, envolvido daquelas pessoas que podem cuidar de você também, que você também vai cuidar da vida dela. Nós não podemos andar por aí como ovelhas desgarradas. Nós precisamos ter uma identidade no reino de Deus. Nós precisamos estar submissos a uma liderança. Nós precisamos estar compondo uma equipe. Nós precisamos andar juntos. Então, eu entendo que aqui, após a morte de Jesus, muitos dos discípulos poderiam, daquelas multidão que seguia Jesus, poderia ter se dispersado. Mas havia ali um grupo que ainda andava junto. Os remanescentes, aqueles que sobraram, que se uniram na presença do Senhor e que não abriram mão de estar juntos ali, conforme eles estiveram enquanto Jesus esteve no meio deles. Por isso eu quero dizer para você, não abandone a sua casa espiritual, não abandone o rebanho ao que você pertence. Um verdadeiro pescador de crianças, ele é submisso à sua liderança. Eu me lembro até hoje que, algum tempo atrás, eu tive uma experiência muito forte com crianças oprimidas na minha igreja. E eu tive desejo profundo de buscar entendimento nessa área. Então eu fui e me inscrevi num determinado curso ministrado por uma pessoa que é referência nessa área. E fui buscar conversar com o meu pastor porque precisava ter uma carta de indicação do meu pastor. E o meu pastor disse para mim a seguinte coisa: Vanessa, eu vou conversar com a nossa liderança, vou avaliar esse curso e depois te dou uma resposta, tudo bem? Irmãos, eu estava muito desejosa de fazer aquele curso, muito desejosa. E aí, quando eu voltei com aquela expectativa lá na sala do pastor para pegar já a minha carta para iniciar esse curso de capacitação, o pastor disse para mim: Vanessa, eu acho que você não deve fazer esse curso. O meu conselho para você é que você não faça. Eu não vou assinar essa carta de indicação para você. Mas se você quiser, eu quero te orientar essa capacitação nessa área. Irmãos, eu saí dali com meu coração xoxinho. Mas eu saí dali com uma coisa na minha mente. Eu precisava ser obediente à direção do homem de Deus que o Senhor tinha colocado sobre a minha vida. É aquele homem que me alimenta constantemente, aquele homem que cuida de mim. É aquele homem que com o seu cajado me mantém no caminho. Então eu estava desejosa, frustrou as minhas expectativas, mas eu obedeci. E uma prova de fogo pela qual eu passei é que na semana seguinte eu fui convidada para um seminário e lá eu recebi um encarte falando que aquela ministra que iria ministrar sobre essa temática estaria naquela igreja na semana seguinte. E eu falei: Jesus, que prova! Está vindo até mim agora. Irmãos, eu poderia ter ido àquela ministração sem nem mesmo o meu pastor saber. Mas eu disse: Senhor, eu preciso ser fiel a esta palavra e a esta orientação. Se for da tua vontade, eu vou, mas em desobediência à mão do Senhor, a bênção de Deus não se consolida sobre a nossa vida. Por isso,
Não podemos, como pescadores de crianças, andar desgarrados. Não podemos ser insubmissos. Não podemos estar longe do rebanho que o Senhor nos colocou para que nós possamos ali desenvolver a nossa fé no Senhor de Jesus Cristo e também cuidar de outros, tá? Um verdadeiro pescador de crianças, ele não deixa a sua comunidade desassistida enquanto assiste outras. Hoje em dia, há muitos pregadores itinerantes que se dizem missionários e que deixam a sua comunidade local totalmente desassistida para poder assistir a outras comunidades. Queridos, um verdadeiro pescador de crianças não deixa a sua comunidade desassistida para assistir em outro. Ele é bênção fora, mas antes de tudo, ele é bênção dentro da sua casa. Ele é bênção no aprisco, aonde ele reside, aonde Deus o colocou. Amém? E aonde você é alimentado, aonde você é curado, você também precisa permitir que Deus te use como um instrumento para curar. Então, primeira atitude de um pescador de crianças: não anda desgarrado, mas segue junto com um rebanho. E foi isso que os discípulos de Jesus mostraram aqui nesse texto, mesmo depois da sua morte, ok? Segunda atitude de um pescador de crianças: é ensinável. Um pescador de crianças, ele precisa saber que ele tem que ser ensinável. E a gente vai ver isso aqui quando Jesus repete para Pedro, lá no versículo 6, né? E eles disseram, eles não conseguiram pescar, voltaram com suas redes vazias. Quando Jesus perguntou se tinha algo para comer, eles não tinham o que dar. E aí Jesus dá uma orientação e eles seguem a orientação do mestre. Há muitos pescadores de crianças que se dizem experientes demais para ouvir outros. Nós, por mais que tenhamos experiências, por maior que seja a nossa formação, o título que talvez algum homem possa ter nos dado nesta terra, queridos, precisamos ser ensináveis. Por maior que seja a sua experiência, não se engane, você sempre terá algo que aprender, porque o reino de Deus é infinito em sabedoria. A Sônia está dizendo ali, obedecer é melhor que sacrificar. Sim, Sônia, sempre, sempre será. A obediência é a base de toda a bênção que pode existir sobre a sua vida, ok? Mas voltando ao ser ensinável, uma pessoa ensinável não se coloca como dono da verdade. Nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter amor, nós precisamos saber que a verdade é a palavra e a verdade é Cristo. E nós não podemos sair por aí com os nossos achismos. Nós precisamos andar baseados na palavra. E ainda que nós nos deparemos com alguma situação, alguma circunstância onde nós saibamos que a palavra está certa e que nossa opinião está baseada na palavra, nós precisamos nos conduzir com sabedoria e submissão, tá? Muitas vezes, gente, a gente tá submetida a uma liderança. Olha aí, a tia Vanessa prega aí fora, dá treinamento para o Ministério Infantil, mas eu tenho um líder sobre a minha vida, não somente o meu pastor. Eu não sou líder hoje na igreja que eu congrego, tá? Eu tô sob a liderança dos irmãos Ângelo e da irmã Girlene, e eu presto contas a ele. Nós temos também um pastor que nos orienta dentro do Ministério Pequenos Missionários, que é o ministério, né, que eu pertenço. E eu devo satisfação quando eu acho que alguma coisa eu preciso tirar dúvidas sobre a minha conduta, sobre algo que eu vou dizer representando a minha igreja ou não. Eu sempre me submeto. Eu passo a minha agenda para o meu pastor, para que ele saiba onde a ovelhinha dele anda. A gente não pode andar por aí desgarrado. Tem gente que preenche todas as suas agendas e sequer tem o trabalho de dizer ao seu pastor por onde anda. E aí depois vai querer reclamar se porventura passar por alguma situação e ficar desassistido. Então você não pode ficar assim desgarrado. Seja ensinável, seja obediente, saiba que por mais que você tenha experiência ou que porventura você esteja
sendo liderado por alguém que possa até ter menos tempo na área do que você, ou menos formação do que você, não importa. Aquela é a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. E até se você tiver que se reportar a essa pessoa, reporte-se com respeito. Uma pessoa ensinável considera o ponto de vista do outro. Sabe, professores, pescadores de crianças, evangelistas, nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de não considerar o ponto de vista do outro. Cada ser humano tem a capacidade de interpretar a realidade de uma maneira diferente, porque a nossa interpretação da realidade, o nosso olhar sobre as circunstâncias, vai depender das experiências que vivemos, de quem somos, do que nos formamos ao longo da nossa vida. E cada um de nós é um ser distinto. Então, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Uma vez eu assisti um documentário que dizia isso. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E quando a gente olha de ângulos diferentes, a gente tem uma visibilidade distinta. Então, quando nós consideramos vários pontos de vista, a gente consegue ter um discernimento, ter um olhar muito mais amplo. Portanto, não se considere, o dono da verdade. Se você é um pescador de crianças, seja ensinável do Mestre Jesus e seja ensinável das lideranças que o Senhor tem colocado sobre você. E ainda que você tenha certeza de que está certo sobre alguma opinião, sempre se coloque com humildade, sempre se coloque com sabedoria, sempre ore ao Senhor antes de fazer qualquer colocação, para que você não entristeça, para que você não seja um motivo de desavença, de divisão. Gente, onde há divisão, o Espírito de Deus, ele não pode atuar, ele se retira. Mas aonde nós deixamos, menos eu, a mais de Deus. Então, seja ensinável, pescador de crianças, seja ensinável. Pedro aqui já tinha passado pelo Mestre Jesus, já tinha testemunhado uma pesca maravilhosa. Ele podia dizer, eu sou pescador há muitos anos, eu não vou seguir essa orientação, mas ele seguiu. Naquele momento ele ainda não tinha reconhecido aquele homem como o mestre propriamente, mas ele seguiu e ele foi abençoado por isso. Amém? Bem, a terceira característica, a terceira atitude de um pescador de crianças é que ele se prepara para depois se lançar intensamente nessa obra. Queridos, o versículo 7 vai dizer assim: então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Gente, essa palavra falou profundamente ao meu coração. E aí eu fui procurar o sentido da palavra cingir. Cingir significa incluir em seu interior. Cingir significa fechar, selar. Cingir significa rodear, cercar, cobrir-se. Naquela ocasião em que Pedro percebe que é o mestre a partir da palavra de João, ele estava nu, ele estava despreparado. Ele poderia ter se lançado daquele jeito? Num ato impetuoso? Sim, mas ele não fez isso. Ele teve o cuidado de se cingir, de se cobrir, de trazer algo ao seu interior. Pescador de crianças, você pode se lançar sim, mas prepare-se antes. Cinja-se, cubra-se, prepare-se, tanto de maneira técnica, com conhecimento, mas também prepare-se espiritualmente. Prepare a sua família, cerca a tua vida, a tua casa. Há tantas pessoas ouvindo, vendo, enxergando o chamado de Deus e se lançando de qualquer maneira. É intenso, está respondendo ao chamado, mas está despreparado, está indo de maneira inconveniente, está indo nu, está indo exposto, está indo vulnerável.
Nós não podemos ir desta maneira, nós precisamos ir preparados. Nós precisamos voltar à prática da consagração, do jejum, de nos munirmos das armas espirituais, de tomarmos de toda a armadura do Senhor, de preparar os nossos caminhos, de testemunharmos para termos autoridade diante das situações e aí sim nos lançarmos nesta obra em direção à palavra do Senhor, em direção ao que o Senhor tem para nós. Não se lance de qualquer maneira. Cinja-se antes. Tome a atitude de Pedro como exemplo. Não vá nu, não vá exposto, não vá de qualquer maneira, não vá vulnerável. Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão. Ele quer apenas uma brecha, que você dê uma oportunidade para ele travar as suas patas na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua família e poder, entendeu? Ter autoridade, legalidade para destruir a tua vida a partir das pessoas que você ama. E aí você acha, não tem problema, eu tô cercada, mas será que você está cercando os seus? Cerque-se. Cinja-se, prepare-se. Uma outra conotação linda de cingir é incluir em seu interior o que precisa ser incluído no seu interior. Você já parou para pensar nisso? Será que está faltando alguma coisa? É óbvio que há muita coisa. E muitas vezes eu paro para pensar sobre as coisas que Deus me pede. Eu falo, Deus, eu não tenho condições de fazer isso. A última viagem que eu fiz, essa que eu trouxe o barquinho, né, lá de Floripa, onde eu estive ali gravando o curso Educação Cristã, o livro Educação Cristã na Infância, né, que eu sou autora, o meu primeiro livro. Ele virou um curso online, onde nós vamos estar lançando ele pela Academia de Pregadores Kids, que é uma plataforma digital que se formou, né? Nesse momento eu falei, Deus, será que eu serei capaz de fazer isso que o Senhor está me pedindo, de lançar as redes nessa missão? E então o Senhor ministrou meu coração. Então a gente precisa se decidir. Olha quem tá entrando aí, tia Márcia Palma. Tia Márcia Palma é do meu rebanho, gente. São as minhas companheiras. São pessoas que quando eu digo assim, vou pescar, elas dizem, eu vou junto com você, tia Vanessa. E elas vêm junto em oração. Nem sempre elas viajam, mas elas vêm junto em oração, em torcida, em amor, munindo a minha vida, me abençoando. Hoje eu recebi ligação de pessoas que queriam abençoar a obra missionária, a viagem missionária. Elas não estão indo, os pés delas não vão tocar, mas elas vão financiar, elas vão orar. Tia Márcia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu te amo, eu amo o Ministério Pequenos Missionários, todas vocês que estão aí. Então, gente, nós não podemos deixar de nos cingir, de deixar Deus lapidar o nosso interior, colocar aquilo que ainda falta. Há tanto que Deus quer ministrar ao nosso interior, há tanto que Deus quer colocar dele em nós. Então vamos nos esvaziar, vamos se esvaziar, sabe? Toma essa palavra para você, quanto menos eu, mais de Deus, amém? Então cinja-se, cerque-se, cele-se da presença e você vai ver como é que a sua pesca vai ser intensa e maravilhosa, amém? Nós vamos para a quarta atitude de um pescador de crianças. A quarta atitude está baseada no versículo 11. No versículo 12. E disse assim, disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. A quarta atitude de um pescador de criança é reconhecer a voz de Deus e a sua direção. Há tantos pescadores que estão indo para o campo missionário perdidos, sob a direção de pessoas que eles sequer sabem se estão falando em nome de Deus e realmente na direção de Deus. Será que você reconhece a voz do seu mestre? A Bíblia diz, né, quando o Senhor Jesus fala ali, ali que ele fala do bom pastor, ele fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Será que nós reconhecemos a voz do bom pastor?
E aí eu volto nessa questão de estarmos desgarrados. Eu sei que acima de um aprisco estrutural de uma instituição igreja, há o aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus estabelecida nesta terra, tá? Mas nós precisamos reconhecer a voz do bom pastor Jesus e saber se é Ele quem está nos dando direção para quaisquer atitudes que venhamos a ter, para qualquer obra, para qualquer ideia. Nesse livro novo, gente, a gente está lançando um livro novo, tá? Vou dar spoiler aqui, quem me segue já sabe. É um livro que tinha um título, depois Deus fez um rebuliço e deu outra direção e ele tá lindo, ele tá saindo aí Planejamento e Práticas para o Ministério Infantil, vai lançar no mês que vem, tá prontinho já aí. E aí, Deus me deu um capítulo baseado numa ministração até da pastora Ana Paula Valadão, onde ela fala Good Ideas or God Ideas? Good ideas or God ideas, né? Então, boas ideias ou ideias de Deus. Sabe, pessoal, às vezes a gente está lotado de boas ideias. A gente tem muitas boas ideias. E nós somos, assim, professores de Ministério Infantil, são criativos mesmo. E a gente vê uma coisa aqui, vê outra coisa ali, a gente quer sempre inovar. Isso é importante, porque a criança se conecta com a gente através disso. A metodologia é muito importante para poder auxiliar na transmissão desse conteúdo tão maravilhoso que é a palavra de Deus. No entanto, será que essa ideia veio do trono? Será que essa vozinha é a voz de Deus? Será que essa direção é a direção de Deus? Então aqui essa palavra diz que eles não ousavam perguntar. Por quê? Porque sabiam que era o Senhor. Você sabe quando é o Senhor que te dá uma direção? Você sabe quando é o Senhor que fala contigo? Tia Vanessa, irmã Vanessa, se puder, deixe seu Instagram para entrarmos em contato. Deus abençoe, amém. Meu Instagram é Vanessa Magalhães Oficial. Depois eu vou deixar o link aí para vocês na página, tá? Vanessa Magalhães Oficial. Então, meninas, nós precisamos entender que temos que ter convicção. E se nós nos cingimos, e se nós nos preparamos, e se nós estamos em conexão com o Senhor, e se nós nos consagramos para nos cercar das armas espirituais, nós estaremos cada vez mais sensíveis à voz de Deus. Nós saberemos reconhecer a voz do bom pastor. Se temos lido a palavra de Deus, se temos um contato íntimo com a sua palavra, nós saberemos selecionar aquilo que de fato está condizente com a palavra de Deus ou que simplesmente é uma good idea. Sabe, porque o mundo está repleto de good ideas, but not God ideas. Eles não querem as ideias de Deus, eles querem apenas as boas ideias. Pensem que nem sempre o que serve para outras igrejas está aplicável ao seu contexto. Então conecte-se com Deus e perceba o que Deus quer fazer através de você, aonde você está. Amém? Boa noite, Deus abençoe. E agora nós vamos... Peraí, deixa eu ver se tem aqui. Ó, um pescador de crianças, ele não pode andar em dúvida por aí, tá? Tem gente que começa a planejar em dúvida ainda, nem teve certeza se aquela é a direção de Deus. Não podemos estar, tá bom? Em dúvida, andando por aí. Um pescador de crianças não anda por aí com dúvida, não anda aí procurando resposta da boca de qualquer pessoa, tá? Ou de qualquer profeta. Ou se receber uma profecia, julga a profecia de acordo com a palavra de Deus e com as circunstâncias e com a sabedoria que o Espírito Santo lhe dá. Mas ele reconhece a presença de Deus, a palavra de Deus, sabe discernir situações e também pessoas, tá? Cuidado com as alianças que você estabelece, gente. Hoje em dia, infelizmente, um rótulo de crente, o fato da gente estar aí, ó, com muita visibilidade, isso não quer dizer que o nosso coração está, sabe, genuíno diante do Senhor. Por isso, prove tudo, seja bereano, me prova. Me prova. Eu fui pregar numa igreja domingo, meus irmãos, que eu achei muito bacana. A pastora falou para mim, olha, eu não vou orar agora aqui com você, pastora Márcia. E ela falou assim, sabe por quê? Porque antes de emprestar o nosso púlpito, nós rastreamos a vida do pregador. Eu falei, Jesus, misericórdia, ainda bem que
pela misericórdia do Senhor, né? Pela misericórdia, pela graça, gente, nós somos falhos, sabe? Eu sou muito falha. Eu tenho muito ainda que crescer na presença de Deus e aprender com o Senhor. No entanto, nós precisamos cuidar, fugir da aparência do mal. Há tantas pessoas procedendo inconvenientemente, falando em nome do Senhor e procedendo como fariseus, sabe? Então, cuidado, tá? Cuidado com quem você estabelece aliança. Estabeleça uma aliança com o Senhor. Estabeleça uma aliança com a palavra de Deus. Estabeleça uma aliança com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém? E aí, agora a última atitude do pescador de criança. Tem seu foco no propósito de Deus para a sua vida. Eu não li tudo, mas depois desse episódio que os discípulos reconhecem Jesus, Jesus vai falar aquela passagem que nós, professores do Ministério Infantil, pregadores de criança, conhecemos muito, que é quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. E no final, Jesus fala sobre Pedro que quando ele, olha só o que Jesus diz para Pedro no capítulo 17. Não, no capítulo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a si mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, isso aí Jesus está falando do ministério de Pedro. Jesus está falando sobre que Pedro, ele não poderia mais se cingir, mas ele seria cingido e ele iria para muitas vezes para onde ele não queria ir. Isso é ministério, gente. Tem gente que confunde chamado com aquilo que ele gosta de fazer. Nem sempre chamado está relacionado ao que você gosta de fazer. Muitas vezes você vai mesmo pela graça, em obediência, mas a tua vontade era voltar atrás. E se nós olharmos para as experiências de chamado da Bíblia, nós vamos perceber isso. Mas nesse momento, Pedro, ele se preocupa com o que vai ser do ministério de João e com a finalidade de Cristo para João. E aí ele pergunta, olha só, lá no 21, vendo Pedro a este, que era Jesus, que era João, disse a Jesus, Senhor, e deixa aí, o que será? Ou seja, o Senhor está falando comigo. Mas e daquele ali, ó? Aquele ali que tu amas, né? Que é o teu, ó, queridinho. O que vai ser dele? Olha a resposta de Jesus para Pedro, gente. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Gente, Jesus aqui literalmente, desculpa o termo, mas Jesus disse para Pedro assim, Pedro, se preocupa com a tua vida. Se preocupa com o que eu estou fazendo contigo, com o que eu estou tratando contigo. Gente, Jesus ali estava revelando, abrindo seu coração para Pedro, fazendo um chamado. Aquilo ali é um chamado. Pedro, literalmente, olho no olho, Jesus estava falando com Pedro. Apacenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. E Pedro, preocupado com o que ia ser da vida de João. Gente, a quinta atitude de um pescador de crianças é: tenha foco naquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério. Você é um ser único. Você é muito especial. Sabe, a composição genética que deu origem a todas as suas características é exclusiva, é sua. E é uma combinação perfeita daquilo que Deus quis para um propósito exato. Jeremias 1,5 vai dizer, eis que desde o ventre da tua mãe eu te conheci, eu te separei e te designei para profeta entre as nações. Ei, presta atenção. Deus tem um propósito com quem você é. Ele te fez para seguir um propósito específico. Não adianta ficar de olho no que Deus está fazendo na vida do outro. Você não será feliz fora do propósito que Deus tem para você. Suas características, suas potencialidades e também as suas limitações estão para cumprir o propósito de Deus para você. E aí Deus está falando contigo, Deus está te mostrando o teu caminho, Deus está querendo realizar uma obra na tua vida e através da tua vida, e tá você preocupado com o que Deus vai fazer na vida do outro. Irmão, chega disso.
Acaba com isso. Foca no Senhor. Sabe, eu não sou contra você ter seguidores ou você seguir pessoas, mas tem gente que só vive seguindo pessoas ao invés de seguir o mestre. Segue, sabe da vida ou do que acontece milimetricamente na vida de pessoas, mas não sabe o que milimetricamente Deus está instituindo para a sua própria vida. Ei, pescador de crianças, se você quer ser um pescador de crianças, você precisa hoje parar de olhar para o outro e aceitar e tomar posse e agradecer e glorificar, aleluia, por aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Deus tem coisas a te revelar. Deus tem pedidos especiais a fazer ao teu coração. Ele quer olhar nos teus olhos, Ele quer estar face a face, frente a frente, próximo a você. Ele veio ao teu encontro, Ele está caminhando ao teu lado. Ele quer te mostrar os seus propósitos incríveis para a sua vida. E você está preocupado com o que vai ser da vida de sei lá quem? Para com isso. Para. Foca no que Deus tem para você. Não perde tempo, se aproveita dessa presença do Senhor. Naquele momento, Pedro estava ali com Cristo. Será que ele imaginava que depois de algum tempo ele seria assunto aos céus e ele não poderia mais desfrutar daquela presença? Sabe? Presta atenção no que Deus está falando contigo, querido. Aleluia! Louvado seja Deus, gente. Essas palmas são para o Senhor. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, não foi por mim, foi por você que está aí. Foi por mim também, porque veio para mim primeiro. Mas é para você, aleluia, aleluia, aleluia. E eu sinto a presença de Deus aqui agora. Eu creio que essa conferência, no meio dessa pandemia, porque Deus nos quer diferentes nesse novo normal. Nós sairemos daqui diferentes para encarar os novos desafios. Nós estamos aqui para sermos cingidos pelo Senhor, para que nós possamos nos lançar intensamente, mergulhar rumo ao seu encontro, ao encontro do seu propósito para nós. Aleluia! Que nós sejamos vasos disponíveis. Que nós não nos afastemos do rebanho, que nós venhamos a servir aonde o Senhor nos estabeleceu e tem nos alimentado e cuidado, que nós venhamos a valorizar a nossa equipe. Por isso que eu vim com essa camisa aqui, ó, pequenos missionários. Se você é pequeno missionário e tá aí, ó, louvado seja Deus, essa equipe que me abraça, essa equipe que me apoia. Ai, valorize a tua equipe, querido, porque eles te amam. Você só vai porque tem alguém que fica. Você só vai porque tem alguém que fica. E quem fica não é menos importante do que quem vai. Então, por favor, em nome de Jesus, tome essa palavra no seu coração. Recapitulando, primeira atitude do pescador de crianças. Não anda desgarrado, mas segue junto com o seu rebanho. Nós somos rebanho do Senhor e nós vamos seguir juntos, tá? Nós vamos seguir juntos, porque o Senhor, o reino do Senhor precisa dessa união, dessa colaboração. Amém? Louvado seja Deus. 2, é ensinável, seja ensinável, você sempre terá o que aprender. Sempre, 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 porque o conhecimento do Senhor é infinito e as experiências que Ele tem para você são incríveis. Nunca deixe de aprender a presença do Senhor, tá? E não subestime aquelas pessoas que você talvez, esteja ali e nunca tenha se pronunciado. Olha, você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer grandes potenciais na presença de Deus, tá? Não subestime nenhum ser humano. Todos os seres humanos são incríveis porque eles são criados, projetados, sustentados por Deus. 3, se prepara e depois se lança. Não se lança de qualquer maneira, tá? Vai se cingir, vai se preparar, vai se cercar, cerca a tua família, cerca a tua casa, cerca a tua vida, cerca a tua saúde emocional, a tua saúde física, tá bom? Cuida de tudo e deixa Deus ministrar dentro do teu coração. 4, reconheça a voz de Deus. Reconheça a voz de Deus e a direção de Deus. Ó, God ideas or good ideas, né? Vamos ficar com as God ideas em nome de Jesus. E 5, tenha foco no propósito de Deus para a sua vida.
Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito bom. Ai, vou fazer até aqui, ó. Vou fazer um print da tela. E aí, que Deus abençoe, tá bom? A vida de vocês. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo, tá? Fala comigo lá no Instagram, tá? Vanessa Magalhães Oficial, se precisar. E se você ainda não leu o livro Educação Cristã na Infância, você vai conhecer lá também. Ele é da De Santos Editora. Outras autoras, outras ministras também têm publicado por essa casa, que tem sido bênção na nossa vida. A Aline, você tá aí? A Aline também, gente. A Aline, a irmã dela, a Ana Carla, uma família que me acolheu. Uma família que foi usada poderosamente na minha vida, onde eu iniciei o meu ministério com crianças. Então, olha aqui, ó. Não se esqueça desse ministério, não se esqueça, lance as redes, mas saiba que você precisa ter uma atitude. Não basta dizer que é pescador, tenha atitudes de pescador, tá? Tenha uma atitude de pescador. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Eu me tomando, e eu tenho certeza, Senhor, que há ouvidos pelo teu Espírito, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do teu poder que opera em nós. Por isso, Deus, eu me despeço desses irmãos, mas eu quero que nós estejamos ligados, conectados pelo teu Espírito, conectados pela tua palavra, conectados pelo teu propósito, pelo teu desejo, pela tua vontade. Sejamos um em ti, Senhor, um só corpo, onde o Senhor é o cabeça, onde cada um desempenha a sua função e reconhece o seu valor e o valor do outro. Deus, muito obrigada. Eu te entrego a vida da pastora Cláudia Guimarães. Eu te entrego a vida, Senhor, a sua família. Eu te entrego, Senhor, a missão ID. Eu te entrego, Senhor, e te peço pelos ministros que já estiveram falando aqui nesta conferência. Eu te entrego, Senhor, a vida daqueles que irão falar nesta conferência. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, porque somos vasos de barro onde o Senhor tem colocado o seu tesouro. Em nome de Jesus, amém. Pastora Cláudia, muito obrigada. Beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu só tenho a agradecer, amém? Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida. Até lá, vamos lá dar tchau pra vocês. Eu vou dar aqui corações. Deixa eu ver aqui se tem amém, glória a Deus. Tchau, Sônia. Tchau, Lucelena. Tchau, Aline. Tchau, Deia. Tchau, Neurinete. Deus abençoe. Muitos beijos. Tchau. Tchau, Patrícia, Cipriano. Deus abençoe. Gisele, Adoralice. Deus abençoe. Tia Vanessa, Cleide. Deus abençoe a vida de vocês. Luana, Conceição, Drica, Oneli Queiroz. Não vai dar para falar todo mundo, tá, gente? Rosane, Lúcia. Deus abençoe. Pastora Cláudia, beijo. Até a próxima. Tchau.